Ela estava de pé no velório dos próprios pais, o rosto escondido atrás de um véu negro, os soluços audíveis para todos ao redor. Quem a via acreditava estar diante de uma filha destroçada pela dor. 3 dias antes, seus pais, 2 profissionais respeitados, conhecidos em seus círculos sociais, haviam sido brutalmente assassinados na própria cama, na madrugada de Halloween. O sistema de alarme da mansão havia sido desligado por dentro. A invasão havia sido encenada, e os investigadores não conseguiam entender como alguém de fora poderia saber o código do painel de segurança. Foi então que começaram a observar o comportamento da filha mais de perto. Havia algo que não se encaixava na imagem de uma jovem em luto. E quando puxaram aquele fio, o que veio à tona era mais perturbador do que qualquer um deles estava preparado para encontrar. Cada detalhe que você vai acompanhar agora foi extraído de registros judiciais, boletins de ocorrência e depoimentos prestados em tribunal. Se você nunca ouviu falar desse caso, prepare-se porque você está prestes a entender como uma única compra expôs a mente por trás de um dos assassinatos familiares mais calculados da história do Brasil. Para compreender o que aconteceu naquela noite, é preciso primeiro conhecer essa família. Manfred von Richthofen tinha 49 anos. Engenheiro nascido na Alemanha, ele ocupava a direção da Dersa, empresa estatal responsável pelo gerenciamento do sistema de rodovias de São Paulo. Sob seu comando estava o Rodoanel Mário Covas, uma obra bilionária com ramificações que mais tarde ganhariam peso no processo judicial. Sua esposa, Marísia, era psiquiatra brasileira, de descendência libanesa e italiana, bem educada e com uma extensa rede de relações sociais e profissionais. Juntos criavam 2 filhos, Suzane, 18 anos, e Andréas, 15. A família vivia em uma mansão no bairro do Brooklyn, em São Paulo, uma das regiões mais valorizadas da maior cidade da América do Sul. O patrimônio declarado do casal girava em torno de 5 milhões de reais. Mas, como os investigadores descobririam mais tarde, havia muito mais dinheiro escondido em contas no exterior, um detalhe que se tornaria fundamental para entender o tamanho do que estava em jogo. Na superfície, era uma família que parecia ter conquistado tudo: dinheiro, status, educação, 2 filhos em boas escolas, uma casa em um dos bairros mais seguros e sofisticados do país. Em menos de 1 ano, ambos os pais estariam mortos, e a responsável já morava com eles. Suzane Louise von Richthofen era estudante de Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Falava 3 idiomas. Professores a descreviam como disciplinada, dedicada, bem comportada. Ela tirava boas notas, fazia aulas de balé. No papel, era a filha ideal. Mas no início de 2002, Suzane começou um relacionamento que seus pais simplesmente não conseguiam aceitar. Daniel Cravinhos tinha 21 anos, vinha de uma família de classe trabalhadora, não tinha emprego fixo, nem perspectiva de formação acadêmica e usava maconha com frequência. Manfred e Marísia deixaram sua posição muito clara. Não queriam aquele rapaz na vida da filha. Suzane não os ouviu. Em julho de 2002, enquanto os pais viajavam, ela trouxe Daniel para dentro da mansão. Quando o casal voltou e encontrou o namorado instalado em casa, a reação foi de fúria. Suzane tentou negociar. Pediu que os pais comprassem um apartamento para que ela e Daniel pudessem morar juntos. Manfred recusou. Disse que ela poderia fazer o que quisesse quando fosse capaz de se sustentar por conta própria. Essa resposta importa, porque para Suzane, ganhar seu próprio dinheiro nunca havia sido parte do plano. Ela queria o caminho mais curto, e o pai acabava de fechar esse caminho. Ela continuou vendo Daniel às escondidas. As brigas em casa se intensificaram. De um lado, uma jovem que queria independência sem ter que trabalhar por ela. Do outro, pais que insistiam em cobrar responsabilidade. O que nenhum deles sabia era que Suzane e Daniel já haviam começado a discutir uma solução diferente, uma que eliminaria o problema de forma permanente. Na noite de 31 de outubro de 2002, Manfred e Marísia foram dormir em seu quarto no 2º andar da mansão. Era véspera de feriado, uma noite comum. Eles não tinham motivo para desconfiar de nada. Lá embaixo, alguém se movimentava pela casa no escuro. Alguém que conhecia cada cômodo, cada corredor, cada detalhe do imóvel. Alguém que sabia exatamente onde ficava o painel do alarme e como desativá-lo. O sistema foi desligado por dentro. A porta da frente foi destrancada por dentro. 2 homens entraram.
Subiam a escada em silêncio, empurraram a porta do quarto. Manfred e Marisia dormiam. O que aconteceu nos minutos seguintes foi brutal. Ambas as vítimas foram golpeadas repetidamente enquanto estavam deitadas. A violência foi extrema. Manfred von Richthofen morreu com 49 anos. Marisia von Richthofen morreu ao lado do marido, no próprio quarto, na noite de Halloween, enquanto alguém em quem confiavam esperava no andar de baixo e ouvia tudo. Após os assassinatos, os agressores prepararam a cena. Papéis foram espalhados pela biblioteca, gavetas foram abertas e viradas. Uma bagunça foi criada em vários cômodos. O dinheiro encontrado na casa foi guardado. O objetivo era simples: fazer parecer que desconhecidos haviam arrombado a mansão, roubado e matado os moradores. Na manhã seguinte, Suzane e seu irmão Andreas, de 15 anos, voltaram à casa. Entraram juntos. Suzane chamou pelos pais. Silêncio. Subiram as escadas. Encontraram os corpos. Suzane ligou para a polícia. Estava histérica. Andreas estava em estado de choque, um menino de 15 anos parado diante dos pais mortos, sem a menor ideia do que havia acontecido de verdade. Mas os assassinos haviam cometido um erro na encenação. E o investigador responsável identificaria esse erro em poucas horas. Quando os detetives chegaram à mansão do Brooklyn e examinaram a cena, 2 detalhes se destacaram de imediato. O primeiro era a própria encenação. Os papéis espalhados pela biblioteca seguiam um padrão uniforme demais, deliberado demais. As gavetas estavam abertas, mas nada de valor havia sido levado exceto dinheiro em espécie. A desordem parecia montada por alguém que jamais havia visto uma cena real de roubo. O segundo detalhe era o alarme. Ele não havia sido neutralizado de fora. Havia sido desligado no próprio painel, por alguém que conhecia o código. Isso significava apenas uma coisa: alguém com acesso ao interior da casa estava envolvido. Alguém de confiança, próximo o suficiente para que o casal dormisse tranquilo naquela noite. Os investigadores passaram a observar todos os que tinham ligação com a família. A empregada doméstica, os colegas de Manfred na Dersa, os pacientes de Marisia, os filhos. Mas foi o comportamento de um dos membros da família nos dias após o crime que transformou suspeita em convicção. Na primeira conversa com a polícia, Suzane parecia destroçada. Chorava, tremia, aparentava estar em colapso emocional. Menos de 24 horas após os assassinatos. Porém, testemunhas a viram na piscina da mansão, ao lado de Daniel. Ela estava relaxada, de bom humor. O sangue dos pais mal havia sido limpo do quarto acima dela. Então veio 3 de novembro, o dia do aniversário de 19 anos de Suzane. Também era o dia do velório dos pais. Ela compareceu ao enterro, chorou junto ao caixão. Desempenhou o papel com perfeição. E então, horas depois, reuniu amigos para comemorar seu aniversário. Os pais haviam sido enterrados naquela manhã. À tarde, ela estava festejando. Os detetives registravam cada detalhe. A piscina, a festa, o namorado que nunca se afastava. A imagem que se formava era perturbadora, mas eles ainda precisavam de algo concreto, uma evidência que conectasse Suzane ao crime, não apenas comportamentos suspeitos. Essa evidência viria de onde os assassinos menos esperavam. Os investigadores vinham monitorando os passos de Suzane e Daniel há dias, acompanhando seus deslocamentos, ouvindo amigos e vizinhos, procurando qualquer inconsistência. Foi então que encontraram o que precisavam. O irmão mais velho de Daniel, Christian Cravinhos, havia comprado uma motocicleta nova poucos dias após os assassinatos. Pagou à vista, em notas de R$100, muito mais dinheiro do que um homem sem renda fixa conseguiria justificar. Essa compra colocou Christian no radar da investigação. Ele foi convocado para depor. Enquanto isso, Suzane prestou seu segundo depoimento, 2 horas de perguntas focadas em encontrar contradições, brechas, qualquer diferença em relação ao que havia dito antes. Mas não foi Suzane quem cedeu primeiro, foi o irmão com a motocicleta. Em 8 de novembro de 2002, sob pressão dos investigadores, Christian Cravinhos confessou. Contou tudo. Quem havia planejado os assassinatos, quem os executou e quem abriu a porta da frente naquela madrugada. Com a confissão de Christian, Daniel não tinha mais para onde correr. Ele também confessou. Sua versão coincidia com a do irmão em todos os pontos centrais. E então Suzane confessou. Os 3 contaram a mesma história.
Suzane havia planejado os assassinatos durante meses. Queria a herança. Recrutou Daniel. Daniel trouxe Christian. Os três combinaram dividir o dinheiro após a morte de Manfred e Marísia. Na noite de 31 de outubro, Suzane desligou o alarme por dentro, destrancou a porta da frente e deixou Daniel e Christian entrar. Os dois subiram as escadas e mataram o casal enquanto dormia. Suzane aguardou no andar térreo. Quando tudo terminou, os três encenaram o arrombamento juntos. A mesma pessoa que abriu a porta para os assassinos foi a mesma que ligou para a polícia na manhã seguinte, a mesma que chorou no enterro, a mesma que estava na piscina 24 horas depois, a própria filha. Mas foi o que aconteceu dentro da delegacia que revelou com mais clareza quem Suzane realmente era. Durante o processo de confissão, enquanto prestavam seus depoimentos, Suzane e Daniel foram vistos demonstrando afeto um pelo outro, tocando-se, relaxados, confortáveis. Os pais dela estavam mortos havia 8 dias. E então Suzane disse algo ao delegado responsável que seria repetido diversas vezes ao longo do julgamento. Ela pediu que as autoridades torturassem e matassem as pessoas que haviam assassinado seus pais. Depois, virou-se para Daniel, o homem que havia cometido os assassinatos, e sorriu. Ela ainda estava atuando, ainda interpretava o papel da filha enlutada, e não havia percebido que os investigadores observavam cada gesto, cada expressão, cada palavra. Os três foram presos e indiciados por homicídio qualificado. Enquanto aguardavam julgamento, Suzane seria solta em regime de prisão domiciliar, e o que ela faria diante das câmeras de televisão durante esse período viraria o país inteiro contra ela. Suzane ficou presa na penitenciária feminina de Santana. Em dezembro de 2004, entrou com um habeas corpus solicitando sua soltura. Negado. Em junho de 2005, entrou com um novo pedido. Desta vez, foi concedido. Suzane saiu da prisão e passaria a aguardar o julgamento em liberdade vigiada. Durante esse período, aceitou dar uma entrevista que seria transmitida nacionalmente, primeiro para a revista Veja e depois para o Fantástico, um dos programas dominicais de maior audiência do Brasil. Diante das câmeras, Suzane chorou, tremia, mal conseguia falar, implorava para que as pessoas compreendessem o que havia vivido. A atuação parecia convincente. Milhões de espectadores assistiram, mas Suzane não sabia de algo. Antes de as câmeras começarem a gravar, um terceiro partido havia registrado nos bastidores uma conversa entre ela e seus advogados de defesa. E nessa gravação, os advogados a orientavam sobre como se comportar diante das câmeras, o que dizer, como demonstrar emoção. As imagens vazaram. O Brasil inteiro assistiu. A reação foi imediata e violenta. O promotor Roberto Tardelli protocolou uma moção no tribunal na manhã seguinte. Em 12 de abril de 2006, um dia após a exibição da entrevista no Fantástico, Suzane foi presa novamente. As lágrimas ensaiadas tornaram-se uma das imagens mais marcantes de todo o caso. Uma jovem que havia assassinado os próprios pais, treinada pelos próprios advogados para simular luto diante de câmeras nacionais e flagrada fazendo exatamente isso. O julgamento foi marcado para julho de 2006. Antes que ele começasse, os promotores apresentaram a dimensão financeira do caso, o que explicava, acima de tudo, a motivação por trás de tudo. O patrimônio declarado da família von Richthofen era de 5 milhões de reais, mas os investigadores acreditavam que o número real era muito superior. De acordo com os documentos do processo, Manfred von Richthofen havia aberto 2 contas anônimas em bancos suíços. Essas contas continham, segundo as estimativas da acusação, pelo menos 10 milhões de reais. O dinheiro teria origem em desvios relacionados à obra do Rodoanel, um projeto orçado inicialmente em cerca de 340 milhões de reais, que terminou custando mais de 1 bilhão. O detalhe mais revelador, porém, era outro. Essas contas suíças teriam sido abertas em nome de Suzane quando ela completou 18 anos, em novembro de 2001, menos de um ano antes dos assassinatos. Se isso fosse verdade, Suzane não estava apenas de olho na mansão e nos bens declarados da família. Ela tinha potencial acesso a milhões em dinheiro oculto no exterior, e nada poderia impedi-la de movimentar essas contas assim que cumprisse sua pena. Essa era a motivação real. Não uma adolescente manipulada pelo namorado, uma jovem mulher que compreendia com precisão o que ganharia com a morte dos pais. A acusação tinha as confissões.
Tinha as lágrimas dirigidas, tinha o dinheiro. E ainda teria o depoimento do próprio irmão de Suzane que retiraria qualquer resquício de dúvida sobre quem havia planejado tudo. O julgamento teve início em 17 de julho de 2006. Suzane, Daniel e Christian foram a júri. O contraste na sala era gritante. Suzane era estudante de direito, multilingüe, criada com balé e em uma das melhores escolas da cidade. Os irmãos Cravinhos vinham de uma realidade completamente diferente, sem formação e sem emprego estável. Eles correspondiam ao perfil que as pessoas esperavam de assassinos. Suzane não, e era exatamente esse o argumento da promotoria. O promotor Roberto Tardelli apontou Suzane como a mentora intelectual do crime. Ela havia planejado a logística, desligado o alarme, aberto a porta e era quem mais tinha a ganhar com a morte dos pais. Tardelli conduziu o júri por cada peça de evidência. O alarme desativado por dentro, a encenação mal executada, a piscina no dia seguinte, o sorriso direcionado a Daniel na delegacia, enquanto pedia que as autoridades torturassem os assassinos dos pais, e as lágrimas ensaiadas no fantástico prova de que Suzane era capaz de fabricar luto sob medida, quando necessário. No banco dos réus, Suzane atribuiu toda a responsabilidade a Daniel. Disse que ele a havia forçado. Alegou que seu advogado, Dinalva Bernardes, poderia confirmar que ela não tinha motivação real para o crime, que era apenas uma jovem apaixonada, manipulada por um namorado a quem idolatrava. Daniel e Christian, por sua vez, disseram o oposto. Foi Suzane quem quis a morte dos pais. Ela os convenceu, ela organizou cada etapa. E foram os próprios irmãos Cravinhos que confirmaram em juízo que a ideia havia nascido dela. A defesa tentou uma nova abordagem. Daniel afirmou em juízo que Suzane havia sofrido abusos físicos por parte do pai e que esse seria o verdadeiro motivo pelo qual ela queria vê-lo morto. Mas então Andreas von Richthofen subiu ao banco das testemunhas. Ele tinha 19 anos na época, cursava a USP. Seu depoimento durou aproximadamente 3 horas. Antes de começar, Andreas fez um pedido ao juiz. Não queria ser obrigado a olhar para os réus. Não conseguia encarar a irmã nem os irmãos Cravinhos dentro daquele tribunal. O juiz deferiu o pedido. E então Andreas desmontou as alegações da defesa, uma por uma. Sobre os supostos abusos, ele foi categórico. O pai jamais havia machucado Suzane. A defesa também havia insinuado que os pais eram alcoólatras, mas os laudos da autópsia não identificaram nenhum rastro de álcool no organismo de nenhuma das vítimas. Andreas, porém, foi além. Revelou algo que mostrava quem Suzane realmente era mesmo de dentro de uma cela. Ele testemunhou que, após os assassinatos, a irmã havia tentado manipulá-lo emocionalmente para controlar a herança. Prometia abrir mão dos bens, mas nunca cumpria. Da prisão, ela supostamente mandava Andreas contar objetos da casa Talheres, pratos, móveis, mantendo um inventário mental de tudo que considerava seu por direito. Andreas também prestou depoimento sobre uma arma encontrada escondida dentro de um ursinho de pelúcia. A defesa alegou que pertencia a ele. Andreas negou. Confirmou que era de Suzane. Ele havia encontrado ainda um documento escrito pela própria irmã, evidência das tentativas sistemáticas dela de manipulá-lo. O rompimento entre os dois irmãos era total e irreversível. O promotor Tardelli havia identificado 14 contradições entre os depoimentos dos 3 réus e utilizou cada uma delas durante os interrogatórios cruzados. Em suas alegações finais, pediu 50 anos de reclusão para cada um dos acusados. Descreveu Suzane como a arquiteta do crime calculista, dissimulada e plenamente consciente de cada decisão que havia tomado. O júri se retirou para deliberar. Em 22 de julho de 2006, os veredictos foram anunciados. Suzane Louise von Richthofen, culpada, condenada a 39 anos e 6 meses. Daniel Cravinhos, culpado, 39 anos e 6 meses. Christian Cravinhos, culpado, 38 anos e 6 meses. O tribunal classificou os crimes como triplamente qualificados cometidos contra vítimas sem qualquer possibilidade de defesa por motivos moralmente torpes. Pela legislação brasileira, o tempo máximo que qualquer condenado pode efetivamente cumprir é de 30 anos, independentemente do total da pena. O advogado de defesa de Suzane, Marco Otávio Nattier, declarou à imprensa que estava muito abalado com o resultado. Disse que não recorreria do veredicto, mas que tentaria reduzir a pena.
A filha que planejou o assassinato dos próprios pais em troca de uma herança passaria décadas atrás das grades. Mas a história não terminou com a sentença, porque o que aconteceu com o dinheiro e com o irmão que ela deixou para trás confirmaria, com precisão cruel, que o júri havia acertado em cada detalhe do que julgou sobre ela. Suzane foi transferida para a Unidade de Progressão Penitenciária Santa Maria Eufrasia Pelletier, em Tremembé. De lá, continuou gerando manchetes. Avaliações psiquiátricas diagnosticaram traços de sociopatia. Em 2018, um juiz indeferiu seu pedido de progressão de regime, citando egocentrismo e transtorno de personalidade narcisista como características diretamente relacionadas à natureza do crime. Mas a decisão judicial mais significativa veio em fevereiro de 2011. A justiça declarou Suzane indigna de receber a herança dos pais, a mesma herança pela qual ela havia tirado 2 vidas. A lei brasileira a impedia de lucrar com as mortes que ela mesma havia orquestrado. Suzane tentou requerer pensão alimentícia do espólio, negado, tentou interferir na distribuição dos bens de dentro da prisão, sem êxito. E o menino de 15 anos que havia encontrado os corpos dos pais, sem ter a menor ideia de que a própria irmã era a culpada, tornou-se o único herdeiro legítimo. Andreas administrou o patrimônio com suas próprias mãos. Tudo o que Suzane havia assassinado para conquistar foi inteiramente para o irmão que ela havia traumatizado para o resto da vida. Havia ainda um detalhe sobre Andreas que revelava até onde chegava a tentativa de manipulação de Suzane e o quanto essa manipulação havia começado muito antes do julgamento. Após os assassinatos, um bilhete manuscrito veio à tona, supostamente escrito por Andreas. Era um texto de perdão endereçado à irmã. O trecho dizia que perdoar era abrir o coração, que ele havia perdoado Suzane e que tinha certeza de que os próprios pais também a haveriam perdoado. A defesa utilizou o bilhete como argumento. Apresentou-o como prova de que até o próprio irmão acreditava que Suzane merecia compaixão, mas no tribunal, Andreas testemunhou que havia sido coagido a escrever aquele texto. O advogado de Suzane havia pressionado um adolescente traumatizado a redigir uma carta de perdão que seria usada estrategicamente para beneficiar a irmã. O promotor Tardelli confirmou a versão, chamou o episódio de uma manobra vergonhosa. Quando Suzane foi brevemente solta graças ao habeas corpus em 2005, Andreas procurou o promotor Tardelli pessoalmente. Disse que temia por sua própria segurança. Suzane estava aparecendo na casa onde ele vivia com o tio e a avó. Visitava a avó quando Andreas não estava. Ele e o tio recusaram-se a abrigá-la. A avó Lourdes a perdoou, mas disse que não conseguia dividir o mesmo teto com ela. Andreas não visitou Suzane desde a véspera de Natal de 2002. Jamais falou publicamente sobre o crime. Quando Suzane afirmava ligar para ele com frequência durante o período em que esteve solta, Andreas raramente atendia. Nas poucas vezes em que atendeu, a conversa terminava em discussão. Em janeiro de 2023, Suzane Louise von Richthofen foi solta em regime de liberdade condicional. Havia cumprido 16 anos. Mudou-se para Angatuba, cidade rural do interior de São Paulo, perto dos familiares de Daniel. No início, viveu de forma discreta, mas em fevereiro de 2023, anunciou nas redes sociais que estava abrindo uma loja virtual. A mulher que havia assassinado os próprios pais por dinheiro tentava agora construir um negócio como cidadã livre. A repercussão pública foi imediata e devastadora. Ela iniciou um relacionamento com Felipe Zacchini Mônaco, médico, em 2023. Engravidou. Em 2024, deu à luz um filho. Em dezembro de 2023, alterou legalmente seu nome para Suzane Louise Magnani Mônaco, incorporando o sobrenome da avó materna e o do companheiro. O sobrenome von Richthofen, o nome da família que ela destruiu, foi completamente apagado de sua identidade. Em janeiro de 2026, Suzane vive em liberdade condicional em Bragança Paulista. Daniel Cravinhos também foi solto e, segundo informações, está casado. Christian Cravinhos foi liberado, mas preso novamente em 2018 após um episódio de violência e condenado a mais 4 anos de reclusão. Andreas von Richthofen jamais falou publicamente sobre a irmã. Ele administra em silêncio a herança que Suzane matou para ter. Reconstruiu sua vida longe das câmeras, longe dela.
Suzanne abandonou o nome da família. Andreas o carregou. Ele é o último von Richthofen que conquistou o direito de fazê-lo. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana um novo caso como esse.